Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos avançar um pouquinho e ver o conceito de velocidade. Primeiramente, nós precisamos definir, aprender alguns conceitos iniciais. São conceitos que nós vamos utilizar nos exercícios, tá? Então, o que é um ponto material? Ponto material são corpos, partículas, em que as dimensões são desprezíveis comparada com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Ou seja, um exemplo aqui, eu tenho um elefante e tenho aqui uma formiga. Então, se eu comparar o tamanho, as dimensões da formiga com o elefante, eu posso dizer que a formiga tem massa, tem tamanho desprezível. Ou seja, eu vou falar então que a formiga é um ponto material. Então a formiga é um ponto material, uma vez que eu desconsiderei as dimensões da formiga, tá? Então no nosso fenômeno, no nosso exercício, sempre quando eu tenho um corpo que eu posso desprezar as dimensões do corpo, eu posso falar que esse corpo é um ponto material. Então nesse caso aqui, em relação ao elefante, a formiga é um ponto material, porque as dimensões do elefante são bem maiores do que as dimensões da formiga. Tudo bem? E o que é um referencial, gente? Olha só, observe a seguinte situação. Eu tenho um ônibus e esse ônibus, além do motorista, né, eu tenho dois passageiros. Tá? Observe aqui, lembra até por essa fumaça, que esse ônibus está em movimento. Em movimento em relação a quem? A quê? Em relação a uma árvore que está, né, do lado de fora, um prédio, e até esse senhor que está sentado aqui. Tá? Então observe que em relação ao senhor que está aqui fora, o ônibus está em movimento. Por que o ônibus está em movimento? Porque observe que conforme o tempo passa, a distância entre o ônibus e o senhor vai diminuindo. Depois que o ônibus passou o senhor, essa distância vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, eu posso afirmar que o ônibus está em movimento em relação ao senhor. E o recíproco é verdadeiro, tá? Agora, o ônibus está em relação ao motorista? Não, o ônibus não está em relação ao motorista. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, a distância interna aqui do ônibus e do motorista sempre permanece a mesma, tá? Então, velocidade, o movimento é um conceito que depende do referencial, tá? Então, um corpo pode estar em movimento ou pode estar em repouso no mesmo momento. Vai depender do referencial. Tudo bem? Então, isso é importante. Isso a gente vai melhorando esse conceito no decorrer do tempo, tá? O que é importante observar que movimento depende sempre de um referencial. Então, conforme o ônibus vai se aproximando desse senhor aqui fora, a distância vai diminuindo, então está em movimento. Aqui internamente, essa distância não é alterada. Então, em relação aos passageiros, o ônibus não está em movimento. Tudo bem? E o que é a posição? Posição significa espaço, tá? O espaço que o corpo está em uma determinada trajetória. Então isso daqui é onde está acontecendo o movimento, que é minha reta horizontal, você pode chamar de eixo X lá da matemática, é a nossa trajetória. Então onde acontece o movimento, vou chamar de trajetória. Observe que essa trajetória pode ser uma régua, tá? Ela está marcada aqui, ó, 0, 10, 20, 35 quilômetros. A unidade aqui é quilômetros. Observe que a posição inicial, onde eu fotografei primeiramente esse ônibus, está aqui no 10. Então, posição inicial vai ser 10. Como que a gente vai indicar essa posição inicial? Assim, ó. Posição, a gente sempre vai indicar pela letra S. Tá? Inicial, eu vou colocar esse 0 aqui, ó, uma bolinha aqui, tá? 0. Então, a posição inicial nesse percurso vai ser 10 quilômetros. E qual a posição final? Aqui, ó, 35. Então, posição final continua sendo S, mas não tem nada, ó, não tem bolinha, não tem nada, não tem F de final, não tem nada. Vai ser 35 quilômetros, tá? Então, a posição
é o ponto que essa partícula está, o ponto que esse ponto material está, e aonde que ele vai, tá? Então ele está aqui primeiro, ele sai desse posição inicial 10 e vai até essa posição final 35. Então eu escrevi S0, ou pode chamar até de SO também, tá? Não tem problema não. S0 igual a 10 km, e S sozinho, que é o S final, não pode esquecer, sempre quando só tem um S sozinho significa final, é igual a 35 km. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que é o deslocamento? Aqui eu coloquei deslocamento escalar. Vocês já viram a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. Coloquei escalar aqui porque eu estou interessado apenas no número. Só quero ter o número para isso, tá? O que é o deslocamento? O deslocamento é a variação da posição desse móvel, tá? Variação. O que é variação na física? Variação é final menos inicial. Aqui, ó. Então, o deslocamento é quem? É a posição final menos a posição inicial. Essa diferença aqui, ó, eu vou sempre representar por essa letra aqui, esse delta. Então, quem é delta S? Delta S é S final menos S inicial. Então, o delta sempre vai significar uma diferença, um intervalo, uma variação. Então, deslocamento é delta S, tá? É a variação da posição. Eu poderia perguntar para você quem é ΔT. Então, ΔT é T final menos T inicial. O delta é sempre essa diferença, é o final menos o inicial. Quem é ΔX? É o X final menos o X inicial. Tudo bem? Então, para a gente calcular o deslocamento usando o exemplo anterior, então o deslocamento é ΔS, que é S final menos S inicial, que vai ser 35 menos 10, que vai ser 25 km. Então, qual é o deslocamento daquele móvel, né? Aqui, ó. Qual é o deslocamento desse móvel aqui? O deslocamento vai ser 35 menos 10, que vai ser 25. Esse é o deslocamento do móvel. Tudo bem, gente? Então, para eu determinar o deslocamento, basta eu saber dois pontos: o ponto final e o ponto inicial. Agora, existe uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. Observe que lá no nosso exemplo, qual foi a distância percorrida? Nesse caso aqui, a distância percorrida vai ser exatamente o deslocamento do móvel. Tá? Então, quanto que ele andou? Ele andou do 10 foi até 35, ou seja, ele andou 25 km. E qual é o deslocamento? O deslocamento também vai ser 25 km. Sempre vai ser assim? Sempre o deslocamento vai ser igual à distância percorrida? Não. Nem sempre isso vai acontecer. Observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um carrinho aqui, um Fusca. Primeiramente, ele sai do ponto A, vai até o ponto C, depois ele retorna para o ponto B. Observe que o ponto B fica entre A e C. Deu para entender? Então o carrinho ele sai do ponto A, vai até o ponto C, depois ele volta para o ponto B. Será que o deslocamento vai ser igual à distância percorrida? Ó, vamos ver. Quem é o deslocamento? Deslocamento, já falei para vocês que ela é por esta equação aqui. ΔS é S final menos S inicial. Então vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, ΔS é S final menos S inicial. Quem é S final? É S final onde ele parou. É o último movimento dele. Qual foi o último movimento dele? Nesse ponto B, 800. Tá? Então, coloquei 800 menos o inicial. Quem é o inicial? 100. Tá? Então, 800 menos 100, 700. 700 quilômetros é o deslocamento do móvel. Tá? Mas qual vai ser a distância percorrida? A distância percorrida é o quanto que ele andou. Quanto que ele andou? Observe, primeiramente, ele foi do ponto A até o ponto C, depois ele foi do ponto C até o ponto B. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar esse primeiro intervalo, depois mais com esse outro intervalo aqui. Então, a distância percorrida vai ser o deslocamento de A até C mais o deslocamento de C até B. Tá? Bom, quando que ele andou de A até C? A até C a gente pode fazer 1000, ó, o C equivale a 1000 km, menos o inicial, 100, 900 km. E qual foi de C até B? Então, olha só,
De C até B, eu fiz 800 menos 1.000. 800 menos 1.000, menos 200. Tá? Por que menos 200? Porque eu coloco aqui aonde ele parou. O primeiro valor aonde ele parou. Ele parou no 800. Então, é 800 menos 1.000. Tá? O 1.000 aqui já é o inicial. Então, ficou menos 200. Então, qual é o deslocamento? O deslocamento dele é 900 mais 200. Observe agora que o menos não entra, porque aqui eu coloquei módulos, só números positivos, tá? Então, a distância percorrida vai ser 900 mais 200. 900 mais 200, 1.100 km. Isso daqui é a distância percorrida, tá? Então, observe que a distância percorrida foi diferente do deslocamento do móvel. Então, você tem que prestar atenção quando o exercício pedir o deslocamento e quando o exercício pedir a distância percorrida. Para facilitar a vida de vocês, normalmente o exercício que nós vamos fazer, 80% das vezes, o deslocamento será igual à distância percorrida. 80% das vezes, tá? Sempre vai ser assim? Não. Tá? Então tem que ter cuidado. Deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra coisa. Bom, vamos aqui começar a definir o que é velocidade e rapidez. Tudo bem que nós vamos continuar esse assunto na próxima aula. Mas olha só, presta atenção. Velocidade, o vetor velocidade, ele é dado por esta equação aqui. Ó. Vetor velocidade, ó, V setinha significa, já estou falando para você que velocidade é um vetor. Então, grave isso na memória. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, vetor velocidade vai ser a razão entre o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Isso aqui é o conceito de vetor velocidade, de velocidade. Agora presta atenção, eu já falei para vocês que embora uma grandeza vetorial tenha modo de ação em sentido, às vezes eu estou interessado apenas em uma característica. Então, às vezes eu estou interessado apenas no valor numérico, apenas no número dessa grandeza. Então, quando eu estiver interessado apenas no número da velocidade, eu vou me referir a essa velocidade como uma rapidez. Então, a velocidade escalar, então escalar não tem setinha, né? Eu tirei a setinha, ó. Tirei a setinha, então essa velocidade escalar é a rapidez. Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Então, rapidez é V igual a ΔS sobre ΔT. E o que é velocidade escalar média? É a média dessas velocidades. Então, é a mesma coisa. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tudo bem, gente? Nós vamos voltar nesse assunto na próxima aula. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.